Olá, tudo bem? O programa Vida Nova de hoje vai falar sobre um tema muito interessante. Pacientes portadores de HIV que desejam ser pais. É preciso que duas verdades sejam reescritas em relação à medicina e este paciente. E como é bom deixar o tempo correr para que essas verdades sejam pouco a pouco construídas. Até um tempo atrás, o diagnóstico desta doença era praticamente tido como uma letalidade, como uma não há mais o que fazer. Essa verdade está reescrita. O paciente com HIV hoje, claramente, é tido como portador de uma doença crônica, de uma doença que ela pode ser ajustada com o longo do tempo. E esse paciente, definitivamente, não tem mais o diagnóstico de uma sentença de morte. A segunda verdade, para ser reescrita, é que tais pacientes não poderiam mais ser pais, uma vez dado esse diagnóstico, pelo risco ou de contaminação do parceiro ou da parceira, ou então pelo risco de contaminação do seu filho. Esta verdade também está reescrita. A gente sabe que hoje, por exemplo, para que vocês tenham uma noção, se tudo for feito de forma adequada, a chance do teu filho nascer com HIV é menor do que 2%. Anteriormente, esses números passavam de 30%. Então, há uma segurança hoje muito grande quando esse paciente deseja ser pai ou ser mãe. Por que é importante nós colocarmos isso? A importância de que muitas vezes esse paciente está enclausurado, já pela própria doença, quer ser pai ou quer ser mãe, e não toma atitude por desconhecimento de que as técnicas de reprodução assistida podem, de uma forma muito segura, fazer com que você possa ser pai ou ser mãe e que seu filho tenha um risco de contaminação muito, mas muito pequeno. Existem duas situações que nós precisamos abordar. Uma situação é quando nós temos um casal chamado soro discordante, quando o homem é positivo e a mulher é negativo, ou uma situação inversa. O que fazer, por exemplo, quando o homem, o parceiro, é HIV positivo e a mulher é HIV negativa? Veja bem, podemos fazer nesse paciente, como um método mais seguro, uma fertilização in vitro, cujo preparo do sêmen é feito de tal forma que o risco de transmissão, ou para a sua parceira, ou então para o seu filho, é mínimo. Um método absolutamente seguro, cujas taxas de contaminação não chegam, por exemplo, ao que eu já falei, nem mesmo a 2%. Quando, no entanto, os dois, mãe e pai, são portadores, também pode-se pensar em relação à paternidade e à maternidade. Não há nenhum problema, desde que se use esta técnica e desde que, caso seja a mãe a portadora, ela faça as drogas retrovirais que existem hoje no mundo, a chamada, digamos assim, um coquetel, onde não envolve apenas a zitovudina, ou o AZT, mas outras drogas antirretrovirais. E que, muito provavelmente, o parto deva ser pela via cesariana. É possível até se pensar no parto pela via natural, desde que a mãe tenha carga indetectável de vírus na corrente sanguínea. Então, dá para se pensar até na via natural. E um outro ponto importante também é que esta mãe não amamente e que o filho faça uma profilaxia pelas primeiras 6 semanas de vida. Desta forma, nós claramente podemos dizer a você, paciente portador de HIV, seja o parceiro, seja a parceira, que as técnicas de reprodução assistida, com o preparo de sêmen feito de forma, digamos, diferenciada, o risco de transmissão é muito pequeno, mas muito pequeno, a ponto de hoje a gente poder afirmar com segurança, com bastante segurança, que o sonho da paternidade e da maternidade não se encerra
frente a um diagnóstico de um HIV positivo. Este foi o programa Vida Nova de hoje. A gente espera contar com as suas dúvidas para estar aqui sempre que possível para retirar todas as suas dúvidas referentes a qualquer tratamento, qualquer abordagem, qualquer tipo de diagnóstico relacionado à infertilidade. Muito obrigado.